Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, a liturgia fala pra gente: bendigamos o nome do Senhor neste dia festivo de domingo, dia memorial da ressurreição de Jesus. Caminhando rumo à conclusão deste ano litúrgico, esta liturgia nos preenche da santa esperança, a qual sustenta os nossos passos no caminho da vida. Hoje, unidos a toda a igreja, celebramos o Dia Mundial dos Pobres, recordando que devemos ser uma igreja pobre para os pobres, em constante saída às periferias existenciais. Então, em Cristo Jesus, que está vivo no meio de nós, que nós possamos celebrar esse dia santo. Então, a primeira leitura está em Malaquias, capítulo 3, versículo 19 a 20. Malaquias, capítulo 3, versículo 19 a 20. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Então, nós celebramos nesse domingo o penúltimo domingo do tempo comum. A proximidade do fim do ano litúrgico pode e deve nos ajudar a refletir sobre o fim dos tempos, como alertou Jesus quanto à promessa de seu retorno glorioso. A leitura de Malaquias nos coloca diante de um questionamento de vida e de fé. Como pode o ímpio viver na prosperidade e o justo estar rodeado de atribulações e injustiças? O profeta proclama o dia do Senhor abrasador como fornalha. Então, nessa ocasião, a soberba e a iniquidade serão queimadas como palha. O ímpio deverá responder a Deus pelas más escolhas feitas em vida. E quanto ao justo? Receberá salvação divina, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 12. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Então, aqui na segunda leitura, fala para a gente que nós devemos sempre nos colocar a serviço de Deus, né? Nos colocar a serviço dos nossos irmãos, né? E aqui fala: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome de Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, sempre termos atitudes de fraternidade para com todos, que nós possamos sempre, né, fazer a vontade de Deus na nossa vida e sempre seguir os seus ensinamentos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e resoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou:
Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, o evangelho desse domingo é o início do sermão escatológico de Jesus, que reflete sobre o fim dos tempos. Para os cristãos, a vinda do Senhor é permeada de libertação e alegria. Contudo, não devem se deixar levar por falsas seguranças. Na verdade, o cristão deve se manter firme, pois não será logo o fim. A perseverança é condição para a salvação da vida, para a eternidade. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Quando Jesus se manifestar naquele dia, abrasador como fornalha. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem nele também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.